Olá, tudo bem? Eu me chamo Cristina Oliveira, sou professora do ensino profissional e atuo há 25 anos no mercado corporativo, sendo os últimos 10 anos com consultoria organizacional e educacional. Durante a pandemia Covid-19, eu posso dizer que eu me encontrei no sentido amplo, intelectual, né, como essa professora, como a consultora, mas principalmente como o ser humano quando eu ingressei na especialização em psicologia positiva na PUC do Rio Grande do Sul. Como administradora e especialista em marketing, eu já desenvolvia muitos trabalhos na área organizacional, sempre ajudando pessoas e organizações no objetivo de maior performance, resultado, com planejamentos específicos e ferramentas. Hoje eu atuo mais no desenvolvimento pessoal, ou seja, no autodesenvolvimento das pessoas, para que depois elas cheguem nos seus resultados. E eu acredito que a transformação ela acontece quando dá aquele match, sabe? Entre o que eu acredito e o que realmente eu estou inserido. E para isso existe esforço de dois lados, seja do ambiente que eu estou me relacionando e de mim mesmo. Então hoje eu quero te fazer uma proposta. Nós temos aqui um objeto de aprendizagem, que é um vídeo, a forma como a gente está conversando eu e você agora, ok? E por trás desse objeto de aprendizagem, a gente tem uma ferramenta chamada os quatro elementos de gamificação que estão por trás de quase tudo na vida. Sim, são eles: desafios, regras, feedback e engajamento com o que a gente quer alcançar. E para isso, então, eu vou utilizar essa ferramenta que eu vou chamar de elementos de gamificação para te fazer um convite que tem um objetivo e uma grande pergunta. Você gostaria de ser protagonista da tua própria história, da tua vida, dos teus relacionamentos, no teu trabalho? Então vamos lá, que eu tenho algumas perguntas para te fazer e algumas etapas para te propor, ok? Então, o desafio é o objetivo, né? Aquele que te convida a refletir se você tem sido o protagonista da tua história, misturando aí pessoal, profissional, né, para você alcançar o que você deseja. As regras desses elementos, né, que a gente tem aqui, elas vão se iniciar com perguntas. Então, eu te sugiro que tu pegue aí papel e caneta na mão, sim, papel e caneta. Elementos de gamificação não são só jogos, não é nada totalmente eletrônico, pode ser sim algo muito para dentro de ti, uma reflexão muito interessante. Então, te permite essa pausa. Ok, eu vou te desafiar, né? Com essas regras agora, fazendo algumas perguntas. Vamos lá. Nossa regra número um. Escreve aí. Você já se perguntou quem é você como indivíduo, como ser coletivo, estudante, profissional, depois dessa pandemia? Quem é a pessoa que está aí hoje, que passou por um monte de coisas, enquanto o mundo ah, se movia de formas que a gente nunca imaginou? Então, se você já se fez essa pergunta, qual seria a forma como tu te vê hoje? Pode escrever umas três palavras. Regra número dois. Você tem um objetivo claro a ser alcançado hoje na tua vida, em uma dessas áreas? Seja sincero, pode escrever. Tu não precisa mostrar isso para ninguém. A regra número 3. Ainda sobre o teu objetivo, você consegue listar quais são os fatores que têm te levado a seguir sendo o líder da tua vida, das tuas escolhas, quando a gente fala em protagonismo? Se sim,
liste quais são esses fatores. Se não, liste quais são os fatores que poderiam te levar no atingimento do teu objetivo. Lembrando que essas perguntas são fundamentais para que você possa chegar nos teus objetivos, né? E a gente continuar nesse nosso desafio aqui, tá bom? Então segue me ouvindo. A nossa próxima etapa é o feedback. O feedback que eu te faço agora aqui e que tu também pode te fazer quando estiver exercitando, né? Essa ferramenta, esse instrumento que nós temos aqui hoje, esse objeto de aprendizagem, é se você tem sido protagonista e o quanto isso tem sido desafiador para ti. Porque ser protagonista não é fácil. Tem dias que a gente consegue, tem outros que são mais complexos, que a gente tem que fazer um maior esforço. E nesse sentido, literal da palavra mesmo, o protagonismo ele tem origem na palavra greco, protagonistes, onde protos significa principal, primeiro, e agonistes significa lutador ou competidor. Como assim competir, lutar? Sim, você luta e compete com você mesmo. Então, eu te diria que na busca desse protagonismo, você luta, né? Aí, todos os dias, com as tuas escolhas, com as escolhas que tu gostaria de fazer, com as escolhas que tu não consegue fazer, com as escolhas que tu projeta fazer, né? E que elas podem mudar no caminho. Aí, depois você se desafia, né? Sendo o líder da tua própria história, do teu aprendizado, do teu conhecimento. E no sentido figurado, né? O que que significaria essa palavra? Protagonista é a pessoa que desempenha ou ocupa um papel principal no acontecimento, nos acontecimentos da tua vida. Seja ela no âmbito profissional, por exemplo, a qualidade dos serviços que tu entrega é resultado do teu protagonismo. Então, quando você se permite separar um tempo para si, mesmo frente a todas as situações do cotidiano, você lista, mesmo que mentalmente, os benefícios que terá ao chegar no teu objetivo final. E assim vai te tornando, todos os dias, protagonista da tua história, da tua vida. E aí você se abastece de energia, de força física, mental, para permanecer no foco. Concorda? E também quando você utiliza as suas incontáveis estratégias, vou por aqui, vou por ali, para alcançar o teu objetivo final e ter sucesso. Você também utiliza o teu protagonismo. Então é importante pensar que no mundo do trabalho, a gente é medido por competências. E por que não dizer nas relações também? E essas competências, elas dizem como é a nossa relação com os nossos objetivos. Então, para que você possa atingir os teus objetivos, você deve seguir alguns passos que eu te aconselho. Então, é pensar em planejamento, por exemplo, o que você vai fazer hoje, amanhã, no próximo mês, no próximo ano, que vão te levar aos seus objetivos. Nesse momento, você pode lembrar de algum planejamento que fez ou se permitir fazer um planejamento. Porque as competências são um conjunto de habilidades que reunidas, né, se transformam em uma competência. Então, eu não nasci sabendo matemática. Eu aprendi matemática. E hoje eu pego a matemática e conecto ela com outras disciplinas para chegar, né, com outros conteúdos para chegar no que eu busco alcançar. Então, agora a gente está chegando na nossa terceira etapa desse desafio, que é o engajamento. Então, quando você reúne as perguntas que a gente começou lá no início, né, desse desafio que a gente quer alcançar, que a gente observa todas as regras envolvidas, que é ter isso claro ou se permitir escrever, né? Aliado com esse feedback que eu te passei, mas que também poderia ter sido o teu feedback próprio interior quando tu começaste a escrever. Aí tu começa a te tornar o protagonista e ser autor da tua história e do teu repertório todos os dias. Faz sentido isso para ti? Então eu queria finalizar aqui com uma frase e te dizer com todo o meu respeito: você merece voltar lá ao desafio inicial e atingir os teus objetivos. Mas para isso, você tem que seguir as regras.
tem que ver o teu feedback diário e se sentir engajado como parte de tudo isso, ok? Eu me chamo Cristine Oliveira e hoje eu fui protagonista mais uma vez do meu objetivo de vida, que é alcançar aí do outro lado você no florescimento humano, que é atingir maior conhecimento das práticas de bem-estar humano, que fazem sim diferença na tua vida e na vida de todos nós, tá bom? Com todo o meu respeito.